e optar em quais casos preferem a interrupção do tratamento e a adoção dos cuidados paliativos. Por outro lado, não sendo permitida a eutanásia no ordenamento jurídico brasileiro, as medidas que visem a abreviação da vida são ilícitas e, portanto, inválidas. Há uma zona, eu tracei essa distinção entre ortoeutanásia e eutanásia, que é muito cara na bioética, e também foi muito enfatizada nas decisões judiciais sobre as resoluções do Conselho Federal de Medicina, mas é inegável que há uma zona cinzenta, há todo um espaço em que não se sabe exatamente se estamos diante de uma abreviação da vida ou simplesmente de se deixar que o curso natural da vida tome o rumo a que se destina. E nós vamos ver, por exemplo, uma discussão bastante acirrada em torno do estado vegetativo prolongado. Na lei portuguesa está expressamente autorizada que se defina se quer ou não o prosseguimento do tratamento em caso de estado vegetativo persistente, mas na nossa resolução no Brasil isso não está claro. Existe um projeto de lei de alteração do Código Penal em que se trata da possibilidade de interromper tratamentos de suporte artificial da vida sem que isso seja considerado homicídio. Na verdade, também há uma discussão entre os penalistas, uma questão técnica que eu não me atrevo a ingressar, se trata de uma exclusão de ilicitude ou de antijuridicidade, ou seja, se há exclusão do crime ou se apenas da culpabilidade. Então, mas há uma previsão no Código Penal para se possibilitar, no anteprojeto, para se possibilitar a introdução do tratamento em caso do estado vegetativo persistente e, portanto, permitir desligamento de aparelhos e suspensão de hidratação ou alimentação. O que não é aceito por vários autores que estudam tanto no direito penal quanto autores que têm estudado o chamado do direito e que tornam, portanto, esses limites de validade das diretivas antecipadas de vontade bastante difíceis de se precisar. Por sua própria natureza, as diretivas antecipadas de vontade serão elaboradas em linhas gerais e com hipóteses abertas, mas, ao mesmo tempo, elas precisam ser determináveis e possíveis do ponto de vista jurídico e prático. A lei portuguesa, por exemplo, exige que ela seja expressada de forma clara e inequívoca e também indica o conteúdo mínimo das diretivas em seu artigo 3º, que deve indicar em que situações clínicas as diretivas têm efeitos e quais os tratamentos que a pessoa deve indicar, então, quais tratamentos quer ou não receber nas hipóteses. Os limites da possibilidade prática do objeto das diretivas antecipadas de vontade são dados pela própria ciência médica e das regras da boa prática da profissão. Se a impossibilidade é congênita ao ato, trata-se de nulidade, mas, entretanto, se a impossibilidade do objeto decorre da alteração decorrente de avanços na medicina, a questão já é de ineficácia. Então, eu passo a tratar exatamente dos efeitos das diretivas antecipadas de vontade. Elas têm uma eficácia diferida no tempo e estão condicionadas ao implemento de um evento futuro incerto, ou seja, que o paciente esteja acometido de doença grave ou de uma situação de saúde irreversível que leve ao estado, portanto, de terminalidade e também seja impossibilitado de manifestar atualmente a sua vontade. O ponto central da discussão é o seu caráter vinculante ou meramente indicativo para a ação do médico, uma vez implementada essa condição. O respeito à autodeterminação pessoal em relação ao corpo e à saúde impõe a afirmação da obrigatoriedade de o médico atender os desejos expressos pelo paciente nas diretivas antecipadas, desde cumprido, obviamente, os requisitos de validade do ato jurídico. Não podemos ignorar, contudo, a complexidade que envolve a questão. Uma das preocupações constantemente levantadas em estudos sobre o tema
é a desatualização da vontade do paciente, tanto porque ela poderia mudar em razão do simples passar do tempo, quanto pelas alterações fáticas decorrentes dos avanços da medicina ou da mudança na própria concepção do que seja o estado de terminalidade da vida. Nós não podemos esquecer que, apesar de toda a nossa, talvez nós juristas menos, mas em direção à sociedade, a nossa depósito de uma certa fé nos avanços da medicina, a medicina é essencialmente imprecisa. Ela está sempre mudando de concepção, de definição do que é a doença, de quais são o prognóstico, quais são os tratamentos possíveis, e essa permanente mudança pode ou poderia, em tese, alterar a vontade daquele que manifestou as suas diretivas antecipadas. É por isso que muitos países, a exemplo de Portugal, prevêem prazo de vigência para as diretivas antecipadas. Passado esse prazo, as diretivas servem ainda de indicativo da vontade do paciente para a tomada de decisões. Então, a vinculação dessas diretivas só se daria por um determinado prazo. Pela mesma razão, estão previstas hipóteses de exceção ao dever de respeito às diretivas antecipadas, como a comprovação de que o paciente havia mudado de ideia ou não desejaria mantê-la, ou que as circunstâncias fáticas por eles previstas foram alteradas pelo progresso das opções terapêuticas. Em verdade, o que se verifica aqui é uma necessidade de interpretação e, mais do que isso, de aplicação, portanto, dessa vontade do paciente, porque isso só é definido no caso concreto. E aí é que entra um último problema que eu gostaria de abordar, que é exatamente qual é o papel do médico na formação dessa decisão sobre os tratamentos que são extraordinários ou não, e os tratamentos que poderiam ou não ser suspensos ao final da vida. A Resolução 1955 de 2012 do Conselho Federal de Medicina prevê a possibilidade de desconsiderar as diretivas antecipadas que, em sua análise, o médico pode considerar as diretivas antecipadas que, cito, em sua análise, estiverem em desacordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética Médica. Essa avaliação feita pelo médico sobre a compatibilidade das diretivas antecipadas do paciente não pode servir, todavia, para eludir seu caráter vinculante. Se a vontade manifestada pelo paciente está de acordo com as normas ético-jurídicas, é uma questão de validade do ato jurídico e não de decisão pessoal do médico. Então, aqui é decisão subjetiva naquele sentido de arbítrio. É claro que ao profissional da medicina reserva-se o direito de objeção de consciência, que lhe autoriza a se afastar do tratamento caso não concorde com a decisão do paciente. Mas é seu dever encaminhá-lo a outro profissional e não tomar a decisão no lugar do paciente.